Meu nome é Sebastião Ramos de Almeida, mas aqui todo mundo sempre me chamou de seu Tião. Hoje eu tô com 83 anos, morando numa casinha simples em São José do Rio Pardo, interior de São Paulo. Já tô com o corpo cansado, joelho rangendo que nem porta velha, mas a cabeça, meu filho, a cabeça guarda coisa que nem um homem devia lembrar. E eu guardo. Guardo porque vivi, e guardar virou parte de sobreviver. O que eu vou te contar não é história bonita para neto dormir sorrindo, nem lembrança boa para sentar no fim de tarde e rir. É coisa que carrego entalada há mais de 70 anos e que até hoje, quando penso, me faz sentir aquele mesmo frio no estômago que senti quando era um menino. Só que agora eu não sou mais menino e sei que a culpa nunca foi minha. Demorei a entender isso. Eu nasci em 1942, aqui mesmo no interior, mas não fui criado pelos meus pais. Meu pai morreu quando eu tinha 6 anos, numa queda feia de cavalo. Minha mãe foi cedo também, 2 anos depois, de uma febre que ninguém sabia explicar direito. Diziam que era pneumonia, mas naquele tempo ninguém tinha dinheiro para médico, e remédio era reza e chá de mato. Quando ela se foi, eu não entendi direito o que era ficar sem mãe. Só percebi quando, no enterro, um tio me segurou pelo braço e disse: "Agora você vai morar com seu avô." E pronto, assim, sem perguntar o que eu queria. Meu avô se chamava Arlindo, nome de santo, mas alma ele não tinha. Era um homem alto, magro, daqueles que parece que a cara já nasceu carrancuda. A barba sempre por fazer, o chapéu amassado na cabeça e aquele olhar que eu nunca esqueci. Era o tipo de olhar que cortava, olhar de faca, como o povo dizia. Ele não precisava gritar para botar medo, bastava olhar e a gente já sabia que era melhor não contrariar. A minha avó, coitada, se chamava Maria Aparecida. Mulher de voz baixa, mão calejada e um jeito de andar como se pedisse desculpa por existir. Nunca levantava a cabeça quando o velho estava por perto. Só mexia a boca para concordar com ele ou para chamar a gente para o almoço. Eu gostava dela, mas ela era tão prisioneira quanto eu ia me tornar. A primeira vez que pus o pé no sítio dele, eu era só um moleque magro de calça curta e chinelo frouxo. Achei que ia ser igual quando visitava nos domingos, sentar no quintal, comer bolo de fubá, brincar com os pintinhos no terreiro. Que nada. No segundo dia, ele já me acordou com a ponta do cabo da enxada cutucando minha costela. "Levanta, aqui menino não dorme depois do sol nascer." Acordei assustado, ainda com os olhos ardendo de sono. Ele me empurrou para fora da cama e apontou para a roça. "Vai aprender a capinar. Homem que não sabe trabalhar não serve nem para ser enterrado." E assim começou. Eu com 8 anos e um cabo de enxada na mão que mais parecia pesar o dobro de mim. O sol queimava a nuca, a mão logo enchia de bolha. Se eu parava para respirar, vinha a voz dele cortando o ar. "Anda logo, moleque, preguiçoso eu não crio." Aquele homem tinha a estranha mania de me chamar de vagabundo, mesmo quando eu estava suando feito tampa de panela no fogão. Eu não entendia. Se eu fazia, era pouco. Se eu não fazia, era preguiça. Nunca acertava. No fim do dia, eu achava que ia poder descansar. Engano meu. Ele inventava mais tarefa. Buscar lenha, carregar saco de milho, varrer terreiro. E se caía um grão, vinha a bronca. "Não desperdiça, moleque. Você pensa que o chão é seu?" A casa, apesar de ter gente, era fria. E não tô falando de temperatura, tô falando de jeito. Ninguém ria, ninguém perguntava se eu estava bem. Não tinha abraço, só tinha ordem. A minha avó tentava, às vezes, deixar um pedaço de doce de leite para mim escondido no prato. Mas se ele via, reclamava. "Vai deixar um menino cheio de açúcar, depois não trabalha." Eu não sabia, mas aquele clima era só o começo. O começo de um medo que ia virar parte de mim. Um medo que não era de grito, porque ele não gritava muito. Era medo de silêncio. Silêncio dele, que vinha antes das coisas piores. Naquele tempo, eu ainda acreditava que se eu trabalhasse bem, ele ia gostar de mim, que ia me tratar como neto. Eu achava que neto era para ser querido, protegido. Mas logo aprendi que, naquela casa, neto era mão de obra. E criança não tinha valor nenhum, a não ser para carregar peso e obedecer. O que eu não sabia é que dali a pouco o trabalho pesado não ia ser meu maior problema, porque o velho Arlindo tinha planos para mim.
E esses planos não tinham nada a ver com roça, nem com criar vergonha na cara. Tinham a ver com o celeiro. O tal celeiro que, até então, eu achava que servia só para guardar milho e ferramentas. Tem gente que acha que a primeira grande desobediência de um menino é roubar bala da venda, pular muro para nadar em rio proibido, coisa assim. A minha foi comer uma laranja. E não era nem daquelas bonitas de feira, não. Era uma laranja caída, já meio passada, que eu achei no chão do quintal. Peguei achando que estava fazendo um favor, porque fruta caída apodrece, dá bicho, e aí minha avó ia reclamar que estava sujando. Pois é, fiz o favor errado para a pessoa errada. O velho Arlindo viu, ele sempre via, e quando ele via, não tinha conversa. Quem te deu isso? Ele perguntou, com aquela calma que não era calma de verdade. Ninguém, estava no chão. No chão, mas não no seu estômago, moleque. Aí me pegou pelo braço. E quando digo pegar, não é aquele segurar de avô carinhoso, é apertar de jeito que a gente sente os dedos dele marcando na pele. Me arrastou até o celeiro. O celeiro, de dia, até tinha seu lado normal. Cheiro de milho seco, galinhas passando, umas ferramentas jogadas. Mas à noite, a noite era outra coisa. Virava outro lugar. Um lugar que eu ainda não conhecia. Abriu a porta, empurrou-me para dentro e, antes mesmo que eu entendesse o que estava acontecendo, ouvi o claque do cadeado. Sem aviso, sem fica aí um pouco, nada. Só o som da chave girando e os passos dele se afastando. No primeiro instante, achei que era brincadeira, que ele ia voltar em 5 minutos para rir da minha cara. Mas não voltou. A escuridão ali era diferente. Não era como a noite no quarto, que sempre tinha uma fresta de luz da cozinha ou o clarão da lua entrando pela janela. No celeiro era escuro que engolia a gente. A única luz vinha por uns buracos minúsculos na madeira que deixavam entrar uns pontinhos, como se fossem olhos me espiando. O cheiro, olha, não dá nem para explicar sem sentir nojo. Era mistura de milho guardado há anos, mofo e aquele azedo de bicho vivo e morto. Tinha rato, e não era pouco. Dava para ouvir eles andando, arrastando as patinhas, roendo alguma coisa. O chão era de terra batida, com palha espalhada, úmida em alguns pontos. Quando me mexi, senti algo se remexendo na palha. Pulei para o lado, o coração já batia no pescoço. Tentei me acalmar, pensando que era castigo de momento, que logo ele voltava. Fiquei contando na cabeça. 1, 2, 3, até 100. Depois 200, depois 1000 e nada. O tempo parecia se arrastar, como se o relógio tivesse quebrado. Comecei a andar no escuro, tateando até bater a canela numa caixa velha. O barulho ecoou e de algum canto veio um som seco. Parecia casco de galinha, mas depois veio o ruído de rato, vários. Fechei os olhos, como se isso fosse adiantar alguma coisa. Sentei num canto, abraçado no próprio corpo. O frio começou a subir pelas pernas, entrando pelos buracos da calça curta. O celeiro guardava umidade como se fosse vingança. Tremi, mas não sabia se era por causa do frio ou por causa do que eu não entendia que estava sentindo. Uma mistura de medo e, sei lá, raiva de estar ali por causa de uma laranja murcha. Bati na porta uma vez só para ouvir se tinha alguém. Silêncio. Bati de novo, mais forte. O som voltou para mim, abafado, como se dissesse: aqui dentro é só você e o seu medo, garoto. Foi aí que percebi. Não era só castigo. Não era para eu aprender a não pegar fruta do chão. Era para mostrar que ele podia me botar ali quando quisesse, pelo tempo que quisesse, e eu não tinha escolha. O celeiro era mais do que madeira e palha. Era poder. E ele queria que eu entendesse isso. Lá pelas tantas, o som da chave voltou. Eu levantei rápido, achando que ia poder sair correndo. Mas não. Ele abriu só um pouco, meteu a cabeça para dentro e disse: viu como é bom pensar no que faz? E fechou de novo. Voltei para o canto, sentindo que o ar estava ficando mais pesado. Cada ruído parecia um aviso de que alguma coisa ia acontecer ali dentro, algum dia. Só não sabia o quê. Aquela noite foi a mais longa que eu já tinha vivido. Quando o dia começou a clarear pelas frestas, eu não estava mais pensando na laranja nem no castigo.
Tava pensando que, se aquilo era só o começo, eu não queria descobrir o resto. Mas, claro, descobri. Sabe quando você pensa que já tá no pior e a vida te mostra que ainda dá para cavar mais fundo? Pois é. Eu achava que ficar trancado no celeiro era o fundo do poço. Escuro, fedorento, cheio de som de rato roendo madeira, já parecia castigo suficiente para qualquer criança. Mas aí, meu avô resolveu aperfeiçoar o método. Começou de leve, com ele aparecendo no meio da noite. Eu escutava o barulho da tranca girando e já sentia o coração se encolher. Ele dizia que vinha a ver se eu estava vivo, como se tivesse algum risco real de eu ter evaporado no meio da madrugada. Entrava com a lamparina na mão, jogava aquela luz amarela na minha cara e ficava me olhando, parado. Um olhar de quem não via um neto ali, mas um objeto esquecido num canto. No começo, eu até achava que ele estava preocupado de verdade. Ingenuidade é coisa que dura pouco. As visitas viraram rotina, sempre depois que a velha já estava dormindo. Ele puxava assunto, perguntava se eu estava aprendendo a me comportar, e enquanto falava, se aproximava. Fazia aquelas coisas que eu não posso contar aqui e que criança nenhuma devia nem saber que existe. Eu ficava duro, sem reação, fingindo que estava dormindo, porque na minha cabeça, se eu fingisse bem, ele desistia. Mas não desistia, nunca. E o pior não era só o que ele fazia ali dentro. Era a ameaça que vinha junto, com aquela voz baixa, quase sussurrada, mas cortante como faca. Se contar para sua avó, ela some. Some e não volta nunca. Você sabe o que é ouvir isso com tão novo? Eu acreditava em cada palavra. Ele não era homem de falar à toa, e na minha cabeça de criança ele tinha poder para tudo, até para fazer gente desaparecer. Então eu engolia o choro e guardava segredo. Com o tempo, o medo mudou de forma. Não era mais só medo do castigo, de passar a noite no escuro com cheiro de bicho e de feno úmido. Era medo da porta se abrir, medo do som do ferro raspando na fechadura, medo de ver aquela sombra atravessar o celeiro e parar do meu lado. E olha que ironia, a cada manhã ele me tratava como se nada tivesse acontecido. Mandava eu cuidar dos porcos, arrancar mato, carregar baldes. Se a velha perguntava por que eu estava tão quieto, ele dizia que eu estava aprendendo a ser homem. Homem, no dicionário dele, era sinônimo de servo calado. Eu comecei a criar um tipo de armadura invisível. Não deixava mais nada transparecer. Ele podia falar, cutucar, inventar desculpa para me encostar. Eu virava pedra. Porque se reagisse, ele ria. E a risada dele, meu bem, era pior que qualquer bronca. Era riso de quem sabia que tinha o controle total da situação. Tinha noite que eu tentava me preparar, segurando um pedaço de madeira como se fosse arma. Mas quando a porta abria, minhas mãos suavam e o pedaço de pau virava nada. Eu era pequeno, fraco, e ele sabia disso. Talvez fosse por isso que escolhia justamente a noite, quando ninguém podia me ouvir e quando a casa estava em silêncio e a velha lá dentro sonhando que vivia num lar decente. O celeiro, que já era ruim, virou um lugar pior. Não era mais só um depósito de ferramentas e bicho, virou depósito de segredos sujos. E eu virei parte da mobília, largado lá para esperar a próxima vez que a chave virasse. Mas se tem uma coisa que eu aprendi cedo, é que até o pior hábito pode ser quebrado. Só que, naquela fase, eu ainda não tinha coragem. A única coisa que eu tinha era medo, muito medo, e uma certeza. Se eu abrisse a boca, não ia ser só minha vida que acabava. E foi assim que, noite após noite, eu aprendi a não dormir de verdade, a controlar a respiração, a fingir que estava morto se fosse preciso. Porque, de um jeito ou outro, ali dentro eu já estava. De dia, o cenário mudava, mas a prisão continuava. Trocava-se o escuro do celeiro pelo sol rachando a moleira. A diferença é que, sob o sol, dava para ver a extensão da minha sentença. Todo o sítio era o meu campo de trabalho. Ele tinha um talento especial para olhar em volta e enxergar serviço onde qualquer um veria sossego. Começava cedo, antes do sol nascer. Eu já acordava com a voz dele no ouvido. Levanta a propriedade minha. Essa era outra mania dele, me chamar de propriedade,
como se eu fosse uma enxada, um boi ou um pedaço de terra que ele herdou. E repetia isso olhando nos meus olhos, para ter certeza de que eu não esquecia. Você é meu, até seu fôlego é meu. Aquilo grudava na cabeça como tatuagem que não dá para apagar. Capinar era o prato principal. E não era só passar a enxada e pronto. Tinha que arrancar até raiz que nem Deus via. Às vezes, depois de um dia inteiro capinando, ele mandava eu voltar e refazer porque não ficou bom. Não importava se o chão estava limpo como mesa de cozinha. Se ele dizia que não estava bom, eu começava de novo. Carregar peso era a segunda especialidade. Saco de milho, fardo de feno, balde de água do poço. O poço ficava longe o suficiente para dar tempo de pensar besteira no caminho de ida e esquecer no caminho de volta. Cada viagem parecia um castigo pensado para me lembrar que minhas costas também eram dele. Cuidar dos animais parecia fácil, até perceber que era só mais um campo minado. Se um porco fugia, culpa minha. Se a galinha não botava, culpa minha. Se a vaca dava coice, culpa minha. No tribunal dele, eu já entrava condenado. Um dia, um bode se soltou e eu juro que nunca vi bicho tão feliz correndo livre. Fiquei olhando, quase torcendo para o bode não voltar. Adivinha? Ele não voltou. Passei 3 dias no celeiro por negligência criminosa. O celeiro, aliás, já não era mais lugar para grandes crimes. Qualquer coisa virava motivo. Se ele achasse que eu olhei torto, se eu demorasse meio segundo para responder, se uma ferramenta sumisse do lugar, mesmo que ele tivesse mudado, lá ia eu pro feno. E às vezes nem precisava motivo. Prevenir é melhor que remediar, dizia. Como se me trancar fosse uma vacina contra a rebeldia. E aí entra a parte que ele não previa. Mesmo com a coleira apertando, eu comecei a achar brechas. Pequenas rebeldias, quase invisíveis. Coisa que só eu sabia que tinha sido de propósito. Esconder a enxada no mato para ele perder tempo procurando. Demorar para buscar água, parando no caminho só para sentir um pouco de vento sem ele por perto. Soltar um frango e ficar vendo o caos que ele causava. Não mudava minha vida, mas me dava um sopro de eu ainda mando em alguma coisa. Claro, cada desobediência vinha com juros. Ele inventava punições novas, como me fazer ficar de pé olhando para o sol até ver tudo embaçado, refazer todo o trabalho do dia ou tirar minha comida do jantar, dizendo que homem que erra trabalha de estômago vazio. A fome eu até entendia. O que eu não entendia era como alguém conseguia sentir prazer em inventar formas de quebrar outra pessoa. E, mesmo assim, eu comecei a trabalhar no modo automático. O corpo fazia, a cabeça viajava. Eu me imaginava longe dali, caminhando por uma estrada que não acabava nunca, sem ninguém mandando, sem ninguém com a chave do meu cadeado. Só que, quando voltava para o presente, lá estava ele, com a mão na cintura e aquela cara de eu vejo tudo. Às vezes, durante o serviço, eu arriscava olhar para o horizonte, como se fosse possível guardar um pedaço dele no bolso. Aquele céu aberto era a única coisa que ele não conseguia trancar. Eu não sabia ainda, mas era isso que me mantinha de pé, a ideia de que o mundo era maior que o quintal dele. Mas, naquela altura, eu ainda não tinha coragem de fugir. O que eu tinha era uma faísca, uma coisinha pequena, quase invisível, que dizia, um dia isso vai acabar. E eu segurava essa faísca com cuidado, como quem protege vela no vento, porque se apagasse, aí sim eu virava só propriedade dele de vez. Tem gente que diz que amor de avó enxerga longe. Eu digo que enxerga, mas às vezes finge que não. Maria, minha avó, era dessas. E não era por covardia, era por estratégia de sobrevivência. Ela me olhava diferente, como quem sente que a panela vai ferver, mas deixa o fogo baixo para ganhar tempo. Só que, no meu caso, o fogo vinha de outro fogão, e quem controlava o botão era o velho. Maria reparava que eu já não corria no quintal, que minha risada tinha ficado engasgada em algum canto do celeiro, que minha postura era sempre de quem esperava um chamado, e não desses para tomar café. Ela via que eu me encolhia quando ele passava perto, que eu andava com o olhar pregado no chão, que minha voz ficava mais fina quando ele chegava na sala. Mas perguntar era outra história.
Acho que ela tinha medo da resposta, medo do que ia ter que fazer depois que eu visse. E se tem uma coisa que a vida ensinou para Maria, é que saber demais numa casa como a nossa podia ser sentença de desgraça. Então ela se calava. Só que meu avô, Arlindo, não era burro. Ele percebia que a velha estava com a pulga atrás da orelha e logo tratava de arrancar a pulga à força. Esse moleque é preguiçoso, Maria. Se deixar, vive encostado. Fica olhando demais para ele, vai acabar estragando. Homem tem que aprender no braço. Falava isso como quem dá conselho de ouro, com aquela voz de eu sei o que é melhor para todo mundo e um sorrisinho que só ele achava bonito. Maria, que já tinha engolido muita coisa na vida, engolia mais essa. Não porque acreditasse 100%, mas porque era mais fácil se agarrar nessa mentira do que encarar o que podia estar por trás. E eu, preso naquele jogo sujo, não podia nem abrir a boca. Tinha aquela ameaça dele martelando na minha cabeça. Se falar, a velha some. Simples, direto e com peso suficiente para me deixar mudo por meses. Era como andar pela casa carregando um barril de pólvora e vendo ele brincar com fósforo no canto. Maria às vezes me oferecia comida fora de hora, como quem diz, tô vendo que você não tá bem. Um pedaço de pão escondido, uma caneca de café mais cheia. Mas sempre olhando para os lados, como se até o feijão pudesse contar. Quando ele pegava no flagra, vinha logo. Não estraga o menino, esse tipo de mimo só cria frouxo. Eu, com medo de que ela levasse a pior, já tinha aprendido a cortar o carinho dela pela raiz. Não, vó, tô sem fome, mentia, mesmo com o estômago roncando. Porque aceitar podia virar motivo para ele me ensinar. E ensinar, no vocabulário dele, vinha sempre junto de castigo, humilhação ou os dois. Era um teatro bem ensaiado. De dia, Arlindo era o avô rígido, exemplo de disciplina. À noite, virava carcereiro e fazia questão de me lembrar que, se eu escorregasse na fala, Maria desaparecia da minha vida. Não precisava repetir. Eu gravava cada sílaba. E Maria, na inocência, ou talvez na proteção consciente, às vezes reforçava a fala dele sem perceber. Escuta seu avô, menino. Ele quer o seu bem. Ah, o tal bem dele. O bem que tinha gosto de palha suja, cheiro de feno mofado e medo correndo nas veias. O mais cruel é que, mesmo sem saber, Maria estava no centro de tudo. Ela era o prêmio e o castigo ao mesmo tempo. Era por ela que eu aguentava calado. Era por ela que ele me mantinha preso. E, ironicamente, ela achava que estava só cuidando da casa e tentando manter a paz. No fundo, ela sabia que alguma coisa estava errada. Não sabia o tamanho, não sabia o nome, mas sabia. Só que, como muita gente naquele tempo, aprendeu que, se não pode mudar, o jeito é fingir que não vê e continuar passando o café. E eu, do outro lado dessa cerca invisível, fingia que não precisava ser salvo. Porque na minha matemática de sobrevivência, abrir a boca era o mesmo que empurrar Maria para o abismo, e eu não ia ser o responsável por isso. Naquele tempo, aprendi duas coisas: que silêncio pode ser mais pesado que grito, e que amor também pode ser prisão, não porque quer, mas porque não sabe escapar. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo. Eu já tinha aprendido que ali no sítio cada porta tinha dono, e o dono não era eu. Mas também já tinha aprendido que, se a gente não tenta nenhuma vez, fica com aquele e se entalado para a vida inteira. E foi num desses dias em que o corpo estava cansado, mas a cabeça estava acesa, que a ideia veio: sair pela janela do celeiro. Não era janela de verdade, era mais um buraco alto na parede, por onde entrava um pouco de vento e luz durante o dia. Por ali passavam graninha, rato e, se Deus ajudasse, eu também. Passei a semana inteira reparando no tamanho, medindo com o olho, tentando disfarçar quando ele aparecia para dar uma olhada. Eu ficava deitado como sempre, quieto, mas por dentro o pensamento martelava. Se eu alcançar aquela borda, puxar o corpo e girar, dá para cair do lado de fora sem quebrar nada. A chance veio numa tarde abafada. Ele me trancou mais cedo do que o costume, dizendo que era para eu pensar no que tinha feito, sendo que eu nem sabia qual é a acusação da vez.
Pela fresta, vi ele indo em direção ao pasto, levando uma corda no ombro. O coração já acelerou. Se fosse fazer, era agora. Empilhei 2 caixas velhas que ficavam num canto, aquelas que ele usava para guardar milho. A madeira rangia como se fosse me dedurar, mas eu continuei. Subi na primeira, depois na segunda. A borda do burato ficou na altura do meu peito. Apoiei os braços, sentei na beirada, testando o corpo para ver se passava. Passava. Era apertado, mas passava. Olhei lá fora e um pedaço de cerca. Se eu caísse bem, dava para correr pelo meio do capim até a estrada. Aí, talvez, fosse só seguir até achar uma casa, pedir ajuda. Mas aí a voz dele, aquela maldita voz, veio na minha cabeça. Se você abrir a boca, a velha some. E eu hesitei. Não pelo medo de cair, mas pelo medo de não ter como voltar e deixar ela para trás. Respirei fundo, tentando afastar o pensamento. Coloquei uma perna para fora. O coração batendo tanto que parecia que ia me jogar lá de cima sozinho. Foi nesse momento que ouvi passos pesados, cada um mais perto que o outro. E aí, antes que eu conseguisse puxar a outra perna, a porta do celeiro se abriu com um estrondo que me fez perder o equilíbrio. Caí no chão de lado, derrubando as caixas. Ele entrou. "E o que é que o passarinho estava tentando fazer, hein?" perguntou com aquele sorriso que não era de deboche, era de caçador que vê a presa encurralada. Fiquei no chão, sem saber se levantava ou se ficava ali esperando o chute. Ele veio devagar, parou na minha frente e me pegou pelo colarinho. Me levantou como quem ergue um saco vazio e me empurrou contra a parede. Tentando fugir, falou, baixo, mas com aquele tom que doía mais que grito. Pois agora vai aprender o que acontece com um bicho que tenta pular a cerca. Me arrastou para fora, me empurrando pelo quintal como se eu fosse um cavalo manco. Chegamos na roça e ele jogou uma enxada no chão. "Vai capinar, só para quando eu mandar." O sol já estava queimando, mas ali, naquelas horas, não era o calor que queimava mais, era a raiva. Eu capinava com força, arrancando o mato pela raiz, enquanto ele ficava parado, olhando, como quem aprecia um espetáculo. Cada vez que eu tentava endireitar as costas, vinha a ordem: "Mais rápido, moleque." A sede batia, a boca secava e o corpo já não respondia direito. As bolhas nas mãos abriram, começou a sair sangue, misturando com o suor. Eu senti os joelhos querendo ceder, mas me segurava. Até que não deu. O chão veio ao meu encontro sem eu nem perceber como. Acordei com água gelada sendo jogada na minha cara. Ele estava em pé, com um balde na mão. "Levanta, aqui ninguém descansa antes de acabar o serviço." Terminei de capinar quase sem enxergar direito. O mundo girava, mas eu continuava, porque a alternativa era pior. Quando o sol começou a cair, ele pegou a enxada da minha mão e me empurrou de volta para o celeiro. Aquela noite foi pior que todas as outras. Ele entrou depois que a velha apagou as luzes da cozinha. Não veio com lamparina, veio no escuro mesmo, como se já soubesse onde cada coisa estava. Se aproximou, me encostou na parede e fez de novo aquelas coisas que eu não devia nem saber que existiam. Mas dessa vez foi diferente. Tinha raiva nos movimentos. Cada gesto parecia dizer: "Isso é pelo que você tentou fazer." Quando acabou, me deixou caído no canto respirando mal. Antes de sair, parou na porta e disse: "Tenta fugir de novo e eu não te trago de volta. E se eu não te trouxer, você não vai gostar de quem vai te achar." A porta bateu. O cadeado girou. E eu fiquei ali, tentando entender se o que doía mais era o corpo ou a humilhação de ter acreditado, nem que por um segundo, que eu podia sair. Foi ali que aprendi que, naquele lugar, até a esperança tinha que andar escondida, porque se ele sentisse o cheiro dela, matava na hora. Depois daquela tentativa de fuga, o velho parece que trocou de pele. Se antes ele já controlava cada passo meu, agora parecia que até o ar que eu respirava precisava da autorização dele. E a primeira ordem nova veio seca, sem espaço para pergunta. "Não quero mais ver você falando com moleque nenhum dessa redondeza, nem olhar." No começo, eu nem entendia o motivo.
Os meninos daqui já sabiam que eu vivia mais preso que cachorro bravo, e quando cruzavam comigo no caminho pro rio ou pra venda, só davam um aceno rápido. Mas para ele, até isso era demais. Disse que a amizade amolece e que moleque que sonha com outra vida fica burro pro trabalho. Então pronto, proibido. Se algum passava na estrada e tentava me chamar para brincar de bolinha de gude, ele aparecia atrás de mim do nada, como sombra ruim, e soltava um volta pro serviço que cortava o ar. Uma vez, o filho do vizinho apareceu com um estilingue, me chamou para caçar passarinho. Eu até dei um passo, mas senti a mão pesada do velho no meu ombro. Ele não falou nada, só apertou. Doeu mais do que se tivesse batido. Os trabalhos aumentaram como castigo preventivo. Era como se ele tivesse medo que eu tivesse tempo de pensar de novo em fugir. Agora, além de capinar e carregar peso, tinha que ajudar a consertar cerca, limpar o chiqueiro e recolher esterco pro adubo. Tudo no mesmo dia, sem pausa. A comida também virou parte do jogo dele. Antes, pelo menos, eu tinha 3 refeições. Ruins, mas tinha. Depois da fuga, ele começou a regular o quanto eu comia. Disse que barriga cheia deixa o corpo mole. No café da manhã, um pedaço de pão duro e café ralo. No almoço, arroz com feijão contado. Às vezes, um ovo. Na janta, só se tivesse feito tudo certo. E certo, no dicionário dele mudava todo dia. A fome começou a morar comigo. O estômago roncava no meio do trabalho e eu fingia que era só cansaço, porque se pedisse mais comida, ele ria e dizia: "Aqui não é pensão não, moleque." O celeiro, que já era ruim, virou ainda pior. Não era só castigo por coisa feita, agora era para endurecer o espírito. Podia ser qualquer hora do dia. Ele mandava largar o que eu estava fazendo e me jogava lá dentro. E ficava me observando trancar, como quem guarda uma ferramenta perigosa. Dentro não tinha nada para fazer a não ser contar os segundos e ouvir os ruídos. Mas ele sabia como usar o silêncio contra mim. Às vezes, vinha no meio da tarde, abria a porta e ficava só parado, olhando. Não falava nada, não se mexia. Eu fingia que olhava para o chão, mas sentia aquele olhar me atravessando, tentando me lembrar de que eu não tinha saída. Tinha dia que ele me deixava lá até de noite, só para entrar quando a velha apagava as lamparinas. E era sempre o mesmo roteiro. Passos lentos, sombra grande, mão que encosta no meu ombro com força demais, e aquelas coisas que eu não devia conhecer, mas já conhecia de cor. Eu aprendi a respirar baixo, a me encolher, a tentar sumir por dentro. E ele parecia gostar de ver a resistência ir embora, um pedaço de cada vez. Eu percebia que não era só o corpo que ele queria dominar, era a cabeça. Fazia questão de me lembrar que ninguém ia acreditar em mim, que lá fora ninguém queria saber de menino sem pai e mãe, que o sítio era meu mundo e ele era meu dono. Chegou uma fase em que até sonhar ficou proibido. Não que ele dissesse isso com palavras, mas o corpo entendia. Eu ia dormir tão cansado que se sonhava era com trabalho, cortar cana, carregar água, arrancar mato. E quando acordava era para fazer exatamente isso. O isolamento funcionava. Os meninos que antes acenavam começaram a passar reto. Eu já nem levantava a cabeça para ver quem era. A fome virou normal. O cheiro do celeiro grudou em mim como se fosse pele. E pior de tudo, comecei a achar que talvez ele tivesse razão. Talvez aquele fosse o único lugar onde eu ia viver até morrer. Mas mesmo no fundo desse buraco, tinha uma faísca que ele não conseguia apagar, pequena, escondida, mas viva. E era ela que me fazia contar os dias, mesmo sem saber o que eu estava esperando. Porque se eu deixasse ela morrer, aí sim eu virava o que ele queria, só mais um bicho domesticado no quintal dele. O frio chegou como se tivesse sido chamado de propósito para me testar. Não era aquele frio de manhãzinha que passa quando o sol sobe, não. Era um frio que grudava no corpo o dia inteiro e parecia morar dentro dos ossos. No celeiro, a palha úmida só piorava. De noite, o vento passava pelos buracos da madeira e cortava a pele como navalha. Eu me encolhia num canto, tentando achar calor no próprio corpo, mas até o meu corpo parecia ter me abandonado. Comida, quase nada.
Ele dizia que inverno era tempo de economizar, mas economizar para ele era tirar do meu prato. Teve dia de receber só um pedaço de pão seco e um gole de café ralo. A barriga doía e roncava tanto que eu tinha medo de ele ouvir e inventar mais castigo. Aprendi a beber água para enganar a fome, mas água fria só fazia o estômago reclamar mais. A fraqueza veio rápido. O corpo começou a dar sinal. A tosse apareceu primeiro, depois a febre. Era um calor por dentro, como se minha cabeça fosse ferver, enquanto por fora eu tremia sem parar. Eu olhava para minha avó com aquele olhar de pedido mudo, e ela entendia, mas não podia. Ela chegava a dar meio passo na minha direção, até que ele aparecia e cortava. Deixa o moleque, corpo aprende a se curar sozinho. E se ela insistia, ele falava mais alto, com aquele tom que não aceitava a resposta. Tá criando frouxo? Nem um chá, nem um pano molhado, nenhuma reza, só trabalho. Tosse ou não, febre ou não, eu estava de pé no quintal antes do sol nascer. Se eu demorava, vinha puxão no braço. Se eu encostava para descansar, vinha tapa na nuca. Ele parecia mais agressivo nesse tempo, como se o frio tivesse deixado o sangue dele mais grosso. Olhava para mim como se eu fosse um animal teimoso que precisava de mais corda curta. Mas foi nessa fase que uma coisa mudou dentro de mim. Até então, eu só sobrevivia ao dia. Fazia o que mandava, aguentava o que vinha e tentava chegar vivo até a próxima manhã. Agora não. Agora comecei a pensar em sair. Não de qualquer jeito, não como criança que corre sem rumo. Eu queria sair e nunca mais voltar. Comecei a observar tudo. O jeito que ele trancava a porta, a ordem das tarefas, quanto tempo ficava fora quando ia ao pasto. Vi que tinha dias que ele bebia mais e voltava meio torto, demorando para achar as chaves. Notei que a cerca do fundo tinha uma parte mais fraca, com a madeira comida de cupim. No celeiro, percebi que um dos cadeados não fechava tão justo e que um pedaço de arame que eu tinha achado atrás do chiqueiro cabia justo na fenda. Eu não podia guardar nada no corpo, porque ele revirava meus bolsos de vez em quando. Então cavei um buraco no canto mais escuro do celeiro e escondi ali o arame, um prego grande que achei caído e uma pedra lisa e pesada que servia para bater sem fazer barulho. Ninguém ia procurar nada ali, porque ele nunca olhava para o chão, só para o que ele podia mandar. Também comecei a medir passos com a cabeça. Do celeiro até o paiol, do paiol até a moita atrás do galinheiro, da moita até a cerca fraca. Cada trajeto eu decorava, cada canto onde dava para se esconder eu marcava com o olho. O cachorro do vizinho latia para qualquer movimento, então eu também prestei atenção nos horários que ele ficava preso. O frio me tirava o sono, a fome me tirava a força, a febre me tirava o ar, mas o plano me dava alguma coisa que eu já não sentia fazia tempo. Direção. Eu não sabia quando ia tentar, mas sabia que ia. E, pela primeira vez, o celeiro não era só prisão, era oficina. Oficina de fuga. E toda vez que ele me chamava de propriedade e ria, eu respondia por dentro, por enquanto. Eu acordei com o corpo indo sozinho, igual bicho que aprende a mexer antes do açoite chegar. Nem precisei da voz dele. A bota batendo na cozinha já dizia tudo. Só que naquele dia tinha uma coisa fora do lugar. Ele resmungava da tal cerca pro lado do pasto, falava de cupim, de poste torto e saiu cedo com corda no ombro. No vai e vem de juntar chave, trancar paiol, olhar curral, eu vi. O molho não estava completo. O cadeado do celeiro, quando ele testou, ficou meio atravessado, lingueta só mordendo pela metade. Para qualquer um, era nada. Para mim, era janela. O resto do dia, eu virei ferramenta. O braço fazia, a cabeça contava. Revi o mapa que eu tinha decorado no osso. Da porta do celeiro até a moita. Da moita à cerca comida. Da cerca ao baixio onde corre o fio d'água. Do fio d'água até a picada que sai na estrada velha. Contei tempos. Quantos minutos ele levava para ir e voltar do pasto quando parava na venda do compadre. Quantos goles antes dele começar a falar alto. Era dia bom, vento contra a casa, meu cheiro ia para o lado oposto, cachorro do vizinho preso porque andou derrubando lixo na véspera e a velha com feijão no fogo. Quando ela cozinhava feijão, ele sempre queria provar, e provar fazia ele demorar. De tarde ele me enfiou no celeiro como sempre, sem discurso. A tranca entrou torta.
O som do cadeado não foi seco, foi meio tosse. Fiquei quieto, contando o barulho das botas indo embora. Quando os grilos ganharam da sola dele, era minha hora. Fui até o canto onde eu tinha escondido minhas coisas: arame, prego grande, pedra lisa. O arame era fino, mas obediente. Enfiei na fenda, girei devagar, sentindo dente por dente. A mão suava. Se escorregasse, ia fazer barulho. Segurei firme. O clique veio curto, tímido, mas veio. Minha perna amoleceu de um jeito que eu quase ri de nervoso. Abri só o suficiente para passar um olho. Nada no terreiro. Galinha empolerada, porco quieto, nem a tosse do bode. O mundo me deu um vai. Saí. Caminhei nos pedaços de chão que eu já sabia que não rangiam. Desviei dos pauzinhos que eu mesmo tinha quebrado dias antes para saber onde não pisar. No galinheiro, respirei pela metade, porque aquele pó de pena faz a gente tossir, e tossir ali era pedir para morrer. Passei rente ao paiol, me abaixei na moita grande e fiquei escutando. Nada além de mato conversando. Segui rasteiro até a cerca ruim. Bati com a pedra na madeirinha comida 2 vezes leves, só para soltar sem estalo grande. Cedeu como fruta passada. Do lado de lá, o mato bateu no meu peito. Mão na frente do rosto, passo curto. Eu não podia deixar o corpo ir rápido demais, porque correr à toa é jeito bom de meter pé em buraco e cair de queixo. Andei. Cada galho que arranhava meu braço era lembrança do que eu deixava. Cada cheiro bom de terra molhada me lembrava que o mundo existia fora do quintal dele. O coração dava pancada no pescoço, mas o passo não falhou. Cheguei no baixio. O fio d'água faz um barulho que eu conhecia desde moleque. Água magra, mas viva. Ajoelhei e bebi com as 2 mãos, sem frescura. A água fria baixou o fogo que eu trazia por dentro desde a última febre. Molhei o cabelo, tirei um pouco do cheiro do celeiro de cima de mim. É truque besta, mas cheiro confunde cachorro. Eu não sabia se ele ia soltar o dele. Eu sempre pensava no pior, e pensar no pior já salvou minha pele algumas vezes. Segui pela beira do riacho, porque pedra com limo não faz tanto ruído quanto galho seco. Vira sabão, escorrega, mas não canta. A lua nem me interessava. Eu não estava atrás de beleza, estava atrás de sumir. Lá adiante vi luz fraca. Não aquela luz de quem vigia, mas de gente que vive. Fogão aceso tem um tipo de clarão que a gente reconhece pelo cheiro do feijão. Cheiro de gente é outra coisa. Aquilo me puxou. Antes de sair do capim pro aberto, ouvi. Voz ao longe. Risada. Risada limpa, sem veneno por baixo. Meu corpo quis disparar, mas também quis travar. Porque liberdade não é só abrir porta, é aguentar que ela ficou aberta. Segurei no próprio braço e falei comigo mesmo, baixinho. Agora, Tião. E fui. Atravessei o riacho na parte rasa. A água gelada subiu na canela e depois no joelho. Sapato pesou. Não importou. Do outro lado, barro. Barro bom de macetar com o pé e apagar rastro. Lembrei do meu pai me ensinando, antes de morrer, essas bobagens que ninguém acha que vai usar. Pisa o calcanhar primeiro, gira, arrasta a lateral. Se o velho resolvesse farejar, ia ter trabalho. Quando a casa ficou perto, eu parei mais uma vez atrás do pé de mandioca. Olhei o céu só pelo hábito de medir horas sem relógio. O vento tinha mudado, levou meu cheiro para longe do sítio dele. Senti meu peito abrir como porta que não emperra mais. Bati. Não forte, porque gente assustada com pancada corre. Bati do jeito de quem pede licença. Quem abriu foi uma senhora pequena, cabelo preso, olho que já viu coisa demais nessa vida. Me varreu de cima a baixo, parou no meu sapato sujo, no meu braço marcado, no meu jeito de encolher a cabeça antes mesmo de ela falar qualquer coisa. Ela não perguntou de onde eu vinha, nem quem eu era. Gritou lá pra dentro, traz uma toalha e uma caneca, e me puxou pro fogão. O calor do fogão me deu tontura. Sentei num banco. A caneca de café veio na minha mão como se fosse remédio. Ardeu a boca, desceu rasgando, e eu quase chorei por causa de um gole. Não era o café, era o corpo entendendo que estava vivo. A senhora botou um prato na minha frente. Arroz, feijão, um pedaço de ovo. Eu fui devagar para não assustar o estômago, mas o olho queria comer tudo de uma vez. Ela percebeu e encheu de novo, como quem diz, aqui ninguém conta grão.
Um homem apareceu na porta, chapéu na mão, me mediu sem cara feia. Perguntou meu nome com calma. Eu disse só Tião, voz pequena. Ele assentiu, puxou um cobertor do baú, falou que eu podia deitar num catre encostado na parede, só para descansar um pouco. Descansar. Palavra que eu tinha esquecido como usava. Eu deitei de lado, de roupa e tudo. O corpo estranhou a falta da tranca. Parecia que faltava barulho de chave, cheiro de palha, ameaça no ouvido. Demora para acreditar que o perigo ficou do outro lado da cerca. O olho teima, acostumado com escuridão ruim. Mas a casa tinha um ruído diferente. Colher batendo de leve, gente respirando sem pressa, um cachorro remexendo no quintal e voltando a dormir. Aquilo foi me embalando. Antes de apagar, senti um medo curto. E se ele chegasse ali, fazendo a voz de sempre, dizendo que eu era a propriedade? A mão gelou, o corpo enrijeceu. A velha ameaça latejou na memória. Se contar para ela, some. Eu virei o rosto para o lado oposto do fogão e, pela primeira vez, respondi para dentro de mim. Agora não manda mais. A caneca vazia ficou na minha mão, o cheiro de café no nariz e o som de gente normal vivendo me cobrindo como coberta. Eu não sabia o que iam decidir de manhã. Se me levavam para o delegado, se me davam um canto para ficar, se mandavam um recado para alguém. Eu só sabia que, naquela noite, ninguém ia enfiar chave na porta para me lembrar quem mandava no meu ar. E com esse pensamento firme, o corpo finalmente deixou a guarda cair, como se entendesse que dava para dormir sem vigiar a própria respiração, enquanto o fogão ainda estalava baixinho lá na cozinha e o vento, do lado de fora, seguia empurrando o mundo para frente sem pedir licença. Eu corri até não sentir mais as pernas. O mato arranhava, as pedras cortavam a sola do pé, e cada estalo de galho atrás de mim parecia ser ele, vindo me buscar. Quando vi as primeiras casas do povoado, quase caí de joelhos. Não de alívio, porque eu ainda não sabia o que era isso, mas de exaustão. O corpo já não obedecia e a cabeça rodava. Não cheguei batendo em porta nenhuma. Fiquei escondido atrás de um muro de adobe, tentando decidir se era pior morrer ali ou voltar para aquele inferno. A fome começou a falar mais alto que o medo. A barriga já não roncava, doía. E foi essa dor que me fez arriscar. Vi um senhor saindo de casa com um balde na mão. Baixinho, magro, cabelo ralo e branco. Ele me olhou rápido, como quem vê um bicho arisco. Parou, encostou o balde no chão e disse só: "Tá perdido, menino?" Não respondi. Fiquei parado, com o corpo meio curvado, pronto para correr. Ele se aproximou devagar, como quem não quer assustar cavalo bravo. "Vem cá, não vou te fazer mal. Tá com fome?" A palavra fome entrou direto no estômago. Assenti com a cabeça quase sem querer. Ele fez sinal para eu seguir, e eu segui, mas mantendo distância. A casa era simples, chão batido, cheiro de café passado na hora. Ele apontou para uma cadeira. "Senta aí." Trouxe um prato com arroz e ovo frito. O cheiro me deu vontade de chorar. Comi rápido demais, como se alguém fosse arrancar o prato da minha mão. Ele só ficou olhando, sem perguntar nada. Quando terminei, disse: "Pode dormir no quartinho do fundo. Amanhã a gente conversa." Naquela noite, mesmo deitado numa cama de verdade, não consegui fechar o olho direito. Qualquer barulho me fazia levantar, achando que ele tinha me achado. Sonhei que a porta abria e o velho entrava com a lamparina. Acordei suando, com a mão agarrada no lençol como se fosse a corda de um barco. O homem se chamava Joaquim. Viúvo, vivia sozinho, cuidando de um pequeno pedaço de terra. No dia seguinte, me perguntou de onde eu vinha. Inventei um pedaço da história, dizendo que tinha perdido os pais e morava com uns parentes, mas que fugi porque apanhava demais. Não falei do resto, não consegui. Ele só assentiu e disse: "Bom, se quiser ficar, tem que ajudar." Comecei carregando lenha, varrendo o quintal, buscando água no poço. Trabalho pesado eu já conhecia, mas ali era diferente. Joaquim não gritava, não xingava, não ficava procurando motivo para humilhar. Se algo não ficava bom, ele mostrava como fazer. Não usava as mãos para bater, usava para ensinar. Isso, para mim, era novidade. Com o tempo, ele me levou até a oficina de um amigo, seu Nestor, que trabalhava com marcenaria.
No começo, fiquei só limpando, tirando pó, juntando pedaços de madeira. Mas eu olhava, observava como ele media, cortava, lixava, até que um dia me deixou tentar fazer um banquinho. Saiu torto, mas fiquei orgulhoso como se fosse ouro. Ele riu e disse: "Ninguém nasce sabendo. Continua tentando." Os meses foram passando e meu corpo foi voltando a ter força. As feridas cicatrizaram, mas o medo demorou mais. Eu ainda não falava muito, e qualquer homem com chapéu de aba larga me deixava gelado por dentro. Às vezes, no meio do trabalho, eu parava e olhava para a estrada, imaginando se ele podia aparecer a qualquer momento. Joaquim nunca perguntou demais. Acho que sabia que certas histórias a gente só conta quando está pronto. No lugar das perguntas, ele me dava ocupação. E, sem perceber, isso foi me tirando um pouco do buraco. Eu acordava cedo não porque alguém me puxava pelo braço, mas porque eu queria aprender. O primeiro dinheiro que ganhei trabalhando com seu Nestor foi pouco, mas era meu de verdade. Segurei aquelas moedas como se fossem a chave de uma porta invisível. Comprei um par de sapatos usados na feira e uma faca pequena para cortar madeira. Coisas simples, mas que me davam a sensação de que eu estava construindo alguma coisa minha. Mas o passado é bicho teimoso. Um dia, na venda do povoado, ouvi dois homens conversando que um sujeito alto, magro, de barba por fazer, andava perguntando por um menino. Disseram que ele tinha passado por uma cidade vizinha. Meu estômago gelou. Voltei correndo para a casa de Joaquim e naquela noite dormi com a faca debaixo do travesseiro. Não sei se era mesmo ele ou se era só coincidência, mas aquele medo antigo voltou inteiro, como se nada tivesse mudado. Passei semanas evitando sair sozinho, olhando por cima do ombro o tempo todo. Até que, um dia, percebi que, mesmo se ele aparecesse, eu já não era mais o menino do celeiro. Eu tinha pernas para correr, braços para me defender e, principalmente, gente que podia me ajudar. Foi aí que entendi. Liberdade não é só estar longe da prisão. É começar a acreditar que a prisão não pode mais te alcançar. E eu estava começando a acreditar. A adolescência chegou sem aviso. Não teve festa, não teve presente, não teve parabéns, você cresceu. Foi só o corpo esticando, a voz mudando e a força aparecendo nos braços. Quando percebi, já não era o moleque magro e encurvado que chegou na casa do Joaquim. Continuei trabalhando na oficina do seu Nestor. No começo, ainda me dava um frio na barriga quando ele pedia para eu usar alguma ferramenta mais pesada. Era como se eu tivesse medo de errar e alguém gritar comigo, mas isso nunca acontecia. Se o corte saía torto, ele só dizia: "Respira, mede de novo, madeira não foge." À noite, comecei a estudar. A escola ficava numa sala emprestada de uma igreja. Tinha de tudo lá. Crianças pequenas, adolescentes e até gente mais velha que nunca tinha aprendido a ler. Eu era um deles. No início, sentia vergonha de gaguejar na hora de ler em voz alta. Parecia que todo mundo ia rir. Mas a professora, Dona Celina, tinha um jeito de falar que desmontava a gente. Aqui, ninguém nasce sabendo. O importante é não desistir. Demorei para acreditar que ela dizia isso de verdade. Até aquele momento da vida, eu achava que quem errava merecia castigo. Mas na escola, o erro era só parte do caminho. Comecei a gostar de aprender. Cada palavra nova que eu lia era como abrir um cadeado invisível dentro da cabeça. Foi nessa fase que fiz meus primeiros amigos de verdade. Não colegas de trabalho, não vizinhos que acenam de longe. Amigos mesmo. Daqueles que esperam a gente na saída da escola e chamam para jogar bola no campinho atrás da igreja. O primeiro foi o Zé Carlos, filho de um lavrador. Ele tinha um riso fácil, alto, que parecia não caber no corpo. A gente se juntava depois das aulas para bater bola, mesmo que fosse descalço. E foi jogando bola, suando no campo de terra, que senti uma coisa que já não lembrava como era. Alegria sem peso. Alegria sem medo de porta abrir, de chave girar, de voz gritar. Alegria que vinha e ficava, sem cobrança depois. Claro que, no começo, eu ainda carregava aquela desconfiança antida. Custei para contar qualquer coisa sobre meu passado. Só dizia que tinha perdido os pais e que o Joaquim tinha me ajudado. Eles não insistiam.
Acho que sentiam que tinha coisa que eu não queria tocar. Com o tempo, fui ganhando confiança. O corpo mais forte me ajudava a trabalhar mais e melhor. Consegui juntar algum dinheiro e comprei minhas próprias ferramentas. Não eram novas, mas eram minhas. Comecei a receber encomendas pequenas sozinho. Um banco, uma prateleira, um conserto de porta. Cada peça que eu entregava era mais um tijolo na parede que eu estava construindo entre mim e o passado. Aos poucos, comecei a perceber algo que antes não cabia na minha cabeça. O que aconteceu comigo não era minha culpa. Por muito tempo, eu carreguei a ideia de que, se eu tivesse feito algo diferente, se tivesse trabalhado mais rápido, se tivesse ficado quieto, se tivesse obedecido sempre, nada daquilo teria acontecido. Mas trabalhando, estudando e convivendo com pessoas que me tratavam com respeito, vi que não era assim. O problema nunca esteve em mim. Eu era só uma criança. E criança não merece ser tratada como propriedade, nem como inimigo, nem como objeto. Esse entendimento não veio num dia só. Foi lento, como água infiltrando pela terra. Cada gesto simples de bondade, um prato de comida oferecido, um elogio pelo trabalho, uma risada compartilhada, ia lavando um pouco da culpa que eu carregava. Até que um dia percebi que ela não era minha para carregar. A juventude me trouxe também as primeiras pequenas conquistas que pareciam gigantes para mim. Ir até a cidade vizinha sozinho, comprar um tecido novo para calça, entrar num armazém e pagar com meu dinheiro. Coisas simples, mas que me davam um orgulho silencioso. Não vou dizer que o medo sumiu completamente. Ainda havia noites em que eu acordava suando, achando que estava no celeiro. Ainda havia dias em que um certo tom de voz me fazia gelar. Mas agora eu tinha onde me apoiar. Tinha amigos, tinha um ofício, tinha um teto que não escondia ameaça nenhuma atrás da porta. E, talvez pela primeira vez, comecei a pensar em futuro. Não um futuro de fuga ou de sobrevivência, um futuro de escolha. Quem eu queria ser? Onde eu queria morar? Será que um dia eu ia formar minha própria família? Essas perguntas me davam um tipo de ansiedade boa, diferente daquela que eu conhecia. Era a ansiedade de quem está pronto para caminhar, não de quem está preso esperando a próxima pancada. Olho para trás e vejo que a adolescência e juventude foram a ponte entre o menino acuado do celeiro e o homem que eu me tornei. Uma ponte construída com madeira, suor, estudo e, principalmente, com a paciência de quem me deu tempo para aprender que a vida podia ser outra coisa. E aprendi. Eu já tinha passado dos 20 quando conheci a mulher que ia mudar minha vida. O nome dela era Rosa, mas todo mundo chamava de Rosinha. Trabalhava na venda da tia, ajudando a pesar feijão e enrolar pacotes de açúcar. Eu passava lá de vez em quando para comprar alguma coisa para a oficina, e no começo mal levantava os olhos quando ela falava comigo. Não era timidez no sentido bonito da palavra, era medo. Medo de me aproximar demais, de confiar, de mostrar quem eu era por dentro e alguém usar isso contra mim. Passei tanto tempo me defendendo que, mesmo fora do sítio, o corpo ainda vivia pronto para se fechar. Rosa tinha um jeito diferente de lidar com meu silêncio. Não forçava a conversa, mas também não deixava passar em branco. Um dia, quando fui comprar pregos, ela disse: "Você sempre fala tão pouco que parece que está guardando o segredo." Sorri de canto, meio sem graça, e, pela primeira vez, não senti que a frase vinha com ameaça. Com o tempo, comecei a ir na venda sem precisar de nada urgente. Comprava um doce, um caderno, qualquer coisa só para ver ela me olhar nos olhos. Mas mesmo assim, a confiança andava devagar. Sempre que ela se aproximava demais, eu dava um passo para trás, como quem precisa garantir que ainda tem espaço para correr se for preciso. Foi o Zé Carlos, meu amigo de infância, quem me cutucou. "Tião, você não vai ficar a vida inteira fugindo de gente boa só porque conheceu gente ruim, né?" Demorou, mas a frase ficou na minha cabeça. Comecei a perceber que Rosa não queria nada além de estar perto. Nunca me perguntou do passado, nunca tentou saber mais do que eu queria contar. Ela vivia no presente, e por algum motivo isso me dava calma. Depois de quase 2 anos de amizade e namoro tímido, pedi ela em casamento. Não foi com flores nem joelhos no chão. Foi na porta da venda, com o coração batendo feito tambor e a mão suando. Ela riu antes de responder sim,
E eu juro que aquele riso parecia um tipo de luz que nunca entrou no celeiro do meu avô. Casamos simples, com a bênção do padre e a presença dos poucos amigos que viraram família. No começo, morar junto foi um aprendizado. Eu tinha medo de repetir gestos que vi no passado, medo de que minha raiva, quando viesse, machucasse quem eu amava. Mas Rosa sabia me acalmar. E com ela, aprendi que autoridade não se mede no grito e respeito não se impõe na força. Quando vieram os filhos, a promessa que eu já carregava virou voto sagrado. Meus filhos nunca iam sentir o que eu senti. Nunca iam ouvir que eram propriedade de alguém. Nunca iam se encolher com medo de uma porta abrindo. Criei eles com afeto e respeito, mesmo quando a vida apertava. Se erravam, ensinava. Se desobedeciam, conversava. E, principalmente, sempre deixei claro que poderiam falar qualquer coisa para mim, sem medo de sumir, sem medo de punição desmedida. Lembro do mais velho, João, me perguntando um dia: "Pai, por que o senhor nunca bate na gente?" Respondi simples: porque amor não precisa de pancada para funcionar. E eu via nos olhos deles que essa era uma verdade que iam levar para a vida. Gostava de vê-los correndo pelo quintal, rindo alto, sem medo de tropeçar. Gostava de ouvir barulho de conversa na mesa do jantar, aquele som que no meu tempo de criança não existia. Não vou dizer que foi fácil. Tinha dias em que as sombras do passado tentavam se meter na minha cabeça. Uma expressão mais séria do João ou um choro teimoso da Ana, minha filha mais nova, às vezes acendiam alarmes antigos. Mas eu respirava fundo e lembrava que não estava no sítio, não estava preso, não estava repetindo nada. Rosa também ajudava a manter essa promessa viva. Sempre que percebia que eu ficava mais calado, ela vinha com um café na mão e dizia: "Não é porque a gente veio de chão duro que precisa criar filho em chão duro." E ela tinha razão. Meu avô morreu sem saber o que era ver um neto correr pro abraço. Eu vivi para ver meus filhos e, mais tarde, meus netos pularem no meu colo. Ensinar com afeto não me fez perder a autoridade. Pelo contrário, fez meus filhos me respeitarem de verdade, não por medo. E isso, para mim, foi a maior vitória da minha vida, quebrar o ciclo. Tudo o que de ruim começou no sítio morreu em mim. Porque, no fim, a gente não escolhe de onde vem, mas pode escolher para onde vai e quem leva junto. Hoje, sentado na varanda da minha casinha em São José do Rio Pardo, com 83 anos nas costas, eu olho para o quintal e vejo uma cena que, quando era menino, eu não teria nem coragem de sonhar. Meus netos correm atrás de uma bola, rindo, gritando, sujando o pé na terra, sem medo de nada. O cachorro deles participa da bagunça, latindo como se entendesse as regras do jogo. Eu fico só olhando, apoiado na bengala, e o coração parece ficar mais leve. É como se cada gargalhada deles fosse apagando um pouco mais o peso das memórias que carrego desde aquele celeiro. Não que as lembranças tenham desaparecido, não desaparecem, mas perderam o poder de me prender. Eu vi meus filhos crescerem, vi o João, meu primogênito, virar um homem honesto, trabalhador e respeitado na comunidade. Vi a Ana se tornar uma mulher forte, carinhosa e decidida, sem medo de levantar a voz quando acha que algo está errado. Vi cada um deles criar a própria família, sem nunca precisar levantar a mão para os filhos, porque aprenderam que amor não se mede em silêncio forçado nem em obediência cega. E quando chegaram os netos, foi como ganhar uma segunda chance de viver a infância, mas dessa vez do jeito certo. Eu me permito brincar com eles no chão, ensinar a pescar, mostrar como plantar feijão num vasinho. Faço questão de contar histórias, mas não aquelas do meu passado mais sombrio. Invento histórias de heróis, de bichos falantes, de aventuras pelo mato. Quero que eles cresçam com lembranças boas na cabeça, daquelas que aquecem o peito quando o tempo esfria. De vez em quando estou sozinho, penso no velho Arlindo. Não com ódio, porque ódio corrói por dentro. Penso como quem observa uma pedra no meio do caminho. Estava lá, me fez tropeçar, doeu, mas ficou no passado. Ele morreu sem pedir perdão, e se tivesse pedido, talvez eu nem aceitasse. Mas o que importa é que todo o mal que ele fez morreu em mim, não passou adiante.
Essa foi a minha maior vitória, cortar a corrente. Não deixar que o peso que carreguei virasse peso para os meus filhos ou netos. Porque violência e medo, quando são encenados, viajam de geração em geração, se ninguém tiver coragem de quebrar. Eu quebrei. Hoje, o som que me acompanha não é mais o ranger de cadeado, nem o silêncio sufocante do celeiro. É o barulho de passos pequenos correndo pelo quintal, de bola batendo na parede, de riso solto. É o som da liberdade que eu conquistei tarde, mas que garanto cedo para eles. Às vezes, minha neta mais nova, a Sofia, vem correndo e se joga no meu colo, sem pedir licença. Ela me abraça e diz: "Vovô, eu gosto quando o senhor fica olhando a gente brincar." E eu respondo: é porque vocês são a minha paz. E é verdade. Essa paz que sinto agora é nova. Nunca tive na infância, nunca conheci no sítio, nunca vi no olhar do meu avô. É uma paz construída aos poucos, tijolo por tijolo, com cada escolha de não repetir o que fizeram comigo. Se eu fechar os olhos, ainda consigo sentir o cheiro do feno úmido, ouvir o arranhar dos ratos no escuro, lembrar da sensação de ser chamado de propriedade, como se eu não fosse gente. Mas quando abro os olhos, o que vejo é diferente. Vejo vida, vejo luz, vejo a certeza de que tudo aquilo ficou trancado lá atrás. Eu não posso mudar o menino que fui, nem as coisas que ele passou, mas posso cuidar do velho que sou hoje. Posso escolher sentar nessa varanda e encher os olhos com as cores do presente, em vez de com as sombras do passado. E assim, cada vez que um neto meu corre livre, sinto que estou curando um pouco mais aquele menino preso no celeiro. No fundo, acho que é isso que a vida me deu de presente, a chance de ser para os meus o que eu nunca tive. Enquanto eles brincam, o sol vai baixando devagar. O céu fica dourado, o vento bate leve e eu me pego sorrindo. Porque agora eu sei, com toda a certeza que um homem pode ter, que o ciclo acabou aqui. E se depender de mim, nunca mais começa. E se você gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo.